O Botafogo tem 7 jogadores para 5 vagas, porém as decisões não se limitam a esses 5 jogadores. Eu estou falando, obviamente, das inscrições para a Libertadores da América, mas eu também estou falando para o restante da temporada do Botafogo. Eu vou falar mais sobre as apostas altíssimas que o Botafogo está fazendo nesse momento, porém, obviamente, depois da vinheta. Olá, eu sou Társilo Delfino Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Já quero pedir para vocês, antes de mais nada, deixa aí seu like, se inscreva também no canal, isso é extremamente importante. Acione o sininho para você receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Você também pode se tornar membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, isso mesmo que você ouviu. Por R$ 4,99 por mês, você se torna membro do canal do Caboclo e recebe conteúdos como esse aqui em primeira mão. O pessoal que é membro já assistiu e você que não é membro ainda só está assistindo depois de todo mundo, então não dê esse mole, se torne aí membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 por mês. Você também pode contribuir com o canal do Caboclo enviando um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com. Você pode deixar sua mensagem lá, sua crítica, sugestão, dúvida, o que você quiser e também contribuir com qualquer valor para ajudar na manutenção e crescimento do canal do Caboclo, beleza? O Botafogo fez uma limpa no elenco, todo mundo sabe disso, e o Botafogo também trouxe 7 reforços, pelo menos até o momento que eu gravava esse vídeo, tá? E esses 7 reforços vão brigar, obviamente, por apenas 5 vagas. Que vagas são essas? O Botafogo só tem direito a fazer 5 alterações na lista original que submeteu para a Conmebol no momento que o Botafogo estava se classificando para as oitavas de final da Libertadores da América. Então a gente só pode fazer 5 alterações. Porém, nós já temos, na verdade, 7 reforços, né, que chegaram recentemente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para vocês a escolha do Botafogo. Por que o Botafogo deverá optar por esses 5 jogadores, dentro de pelo menos 7 jogadores que já são reforços do Botafogo, justificando cada um deles e explicando que tem realmente uma razão de ser. Porém, isso implica numa aposta altíssima que o Botafogo vai fazer, e eu vou falar isso, obviamente, lá no final, no decorrer do programa, então fica comigo aí, beleza? As primeiras 2 escolhas óbvias que o Botafogo deve fazer são Danilo e Arthur Cabral, né, obviamente. Por que o Botafogo, obviamente, vai escolher esses 2 jogadores dos 7 que foram contratados até o presente momento? Porque com o fato do Botafogo ter negociado o Gregory, o Danilo é o sucessor dele, é a reposição para o Gregory. E é um jogador que é a contratação mais cara da história do Botafogo e chega realmente com status de titular. Obviamente que a gente ainda vai precisar ver o Danilo ganhar um pouco de ritmo, vai começar a jogar, vai começar a treinar com seus companheiros, acabou de chegar essa semana, mas a gente já pode dizer que Danilo chega no Botafogo com status de titular. O Botafogo tem, então, agora no meio de campo, pelo menos entre os volantes, a possibilidade de ter combinações interessantes. Pode jogar com Danilo e Alan, pode jogar com Alan e Marlon, pode jogar com Marlon e Danilo. Isso dá para o nosso técnico, para o David Ancelotti, uma, digamos assim, uma variedade interessante de volantes e diversidade, na verdade, na maneira como esses volantes podem criar combinações entre eles. Obviamente, né, que eu estou falando aí dos 3 volantes que deverão ser mais utilizados. O 4º volante aí que a gente tem é o Newton. Por isso que, a partir do momento que o Botafogo negociou Danilo Barbosa, ou liberou Danilo Barbosa, a gente, obviamente, carece de pelo menos mais um volante. E a gente ainda, até o momento, quando eu gravava esse vídeo, o Botafogo ainda não tinha nenhuma negociação, pelo menos não tinha anunciado ninguém, tá? Porém, para o primeiro jogo da Libertadores, é muito provável que a gente vá com esses 4 volantes. Já o Arthur Cabral é uma escolha óbvia. Depois que a gente também negociou Igor Jesus, Arthur Cabral é o único centroavante de ofício, né, no elenco do Botafogo. Ele sim tem status de titular. Por enquanto a gente ainda não tem também um reserva, nem inclusive para revezar com o próprio Arthur Cabral. O Kaique é muito novo, o Mastriani não caiu nas graças do David, e talvez, né, se a gente não tiver o Arthur Cabral, por algum tipo de contingência, por contusão ou por, de repente, uma suspensão por cartão, o substituto hoje no elenco, ou talvez o único jogador que talvez estivesse apto a substituí-lo seria o Joaquim Correia, né? Por isso que o Joaquim Correia é tão importante, isso me traz também para os próximos 3 escolhidos. Correia, Caio e Montoro. Obviamente, Correia pode levantar algumas dúvidas aqui
para os torcedores que aparentemente não gostaram muito dos primeiros jogos do Joaquim Correa. Mas trata-se de um jogador muito experiente, de um jogador fisicamente muito forte, que é uma coisa que a gente carece muito nesse elenco, pelo menos na montagem do elenco de 2025, muito técnico e é um jogador versátil. Ele pode jogar tanto quanto segundo atacante, ele também pode jogar como um meia mais armador, e ele também pode jogar também como um centroavante numa eventualidade, né, dependendo inclusive da maneira de um sistema diferente de jogo. Por isso que o Joaquim Correa se torna realmente um jogador muito importante. Também um jogador com salário alto. Para você deixar um jogador desse, de salário alto, de uma aposta alta que você faz, com um porte físico muito importante e com muita experiência, muita bagagem num torneio internacional, principalmente depois de ter rodado tanto na Europa, não faz o menor sentido. Caio Pantaleão, e eu gosto de chamar de Pantaleão, ele é, obviamente, a reposição da saída do Jair e já chegou também com status de titular e tem jogado uma barbaridade. Caio Pantaleão fez 3 partidas, pelo menos, com o Botafogo no Campeonato Brasileiro, que a gente pode tirar o chapéu para ele e dizer que ele tem sido regularmente um dos melhores do time em campo, um baita zagueiro, um baita achado do Botafogo, e não tem como você prescindir do Caio Pantaleão, inclusive até o momento que eu gravava esse vídeo também era o único zagueiro pela direita que a gente tinha, então não existe a menor possibilidade do Caio Pantaleão, essa é uma escolha muito fácil. E por fim, o Montoro, que tem arrebentado também, o garoto tem jogado muita bola, caiu nas graças da torcida, 18 anos apenas, um investimento certeiro que o Botafogo fez, com certeza também estará na lista dos 5 inscritos pelo Botafogo para as oitavas de final para o duelo contra a LDU. E por que eu estou chamando isso de aposta alta? Né? Porque vocês estão vendo que, como eu falei aqui, o Botafogo fez 7 contratações e tem apenas 5 vagas para a Libertadores, claramente o Botafogo não fará uma contratação bombástica, pelo menos nas posições que a torcida espera que o Botafogo faça, mas sobretudo na ponta direita. Muita gente ainda ressente a saída do Luiz Henrique, obviamente, quem não iria ressentir. Quando você perde um jogador, né, da qualidade do Luiz Henrique, todo time sentiria falta quando você perde um jogador como esse. A questão é, o que você faz quando você perde um jogador como esse? Você tenta repor com um jogador à altura? Quanto custaria um jogador que poderia repor o Luiz Henrique perfeitamente? Esse jogador não existe. Segundo, se ele existe, ele está fora das nossas possibilidades financeiras hoje. O David Ancelotti já entendeu isso e fez uma alteração significativa no sistema de jogo do Botafogo, utilizando Arthur e Montoro como jogadores de apoio, jogadores que partem a partir das laterais para dentro do campo, para o meio do campo, fazendo mais ou menos dos dois lados aquilo que o Almada fazia sozinho no Botafogo de 2024, porque ele tinha o Luiz Henrique aberto na direita, ele tinha o Luiz Henrique mais como realmente um ponta, e a gente não tem mais esse jogador. Portanto, o jogador mais importante que a gente tinha talvez em 2024, Luiz Henrique, um jogador, né, mais vibrante, mais brilhante que a gente tinha no nosso elenco, ele não tem reposição. Portanto, o novo sistema do David Ancelotti contempla um Botafogo com 3 meias. É extremamente importante a gente parar de olhar para o Arthur e esperar dele que ele jogue como ponta. Arthur não é mais um ponta. O Arthur do David Ancelotti, o Arthur que joga no Botafogo de 2025 não é um ponta. Aliás, o Botafogo de 2025 criou um sistema, através do David Ancelotti, que o Botafogo não utiliza pontas natos para essas posições. E quão rápido a gente conseguir entender isso, menos a gente vai sofrer. Isso faz parte da aposta alta, porque os nossos pontas atuais, ou os jogadores que são incumbidos de fazer algo parecido com aquilo que o Luiz Henrique fazia em 2024, são os laterais. E aí a gente pode debater a melhor opção dos laterais que a gente vai ter. O Ponte, por exemplo, na minha opinião, é um jogador que ele tem uma qualidade ofensiva talvez melhor do que a do Vitinho. Ele chega melhor dentro da área e conclui, finaliza melhor para o gol. O Vitinho, por outro lado, é muito melhor defendendo do que o próprio Ponte.
Agora, se no sistema que você precisa de um lateral que seja mais ofensivo e que chegue até o fundo, seria aqui um bom debate a gente colocar se não seria melhor o Botafogo jogar com o Ponte ao invés do Vitinho. Isso é um debate. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários o que você pensa. Ah, lembre-se que na fase defensiva o Ponte deixa muito a desejar e o Vitinho é um dos melhores jogadores no quesito defensivo, na marcação, roubada de bola. Haja visto as participações que ele teve em jogos que foram grandes e fundamentais para o Botafogo, principalmente a final da Libertadores da América, quando a gente se sagra campeão da América. E do lado esquerdo, a gente também tem um excelente debate. O nosso ponta pelo lado esquerdo é o lateral. A gente está cansado de ver que o Alex Telles é um jogador que ele participa, inclusive, mais da construção das jogadas do que da criação das jogadas. E o que isso quer dizer? Alex Telles, ele não tem feito, digamos assim, uma participação onde ele chegue muito no fundo do campo. Ele é um jogador que ele participa da construção da jogada, inclusive dando apoio na saída de bola, quando o Botafogo forma uma espécie de um W para poder sair, com dois zagueiros e o Marlon, né, mais na ponta do losango, com o próximo volante, que vai ser o Danilo, mais à frente do losango, e o Alex Telles mais pela esquerda para poder dar o desafogo na saída de bola. Agora, o Alex Telles não é esse jogador para chegar no fundo. Se a gente precisa de um ponta, o Cuiabano talvez fosse melhor, fosse executar melhor essa função de lateral ponta que o David Ancelotti tem implementado no Botafogo, inclusive fez um gol no último jogo, Cuiabano, que salvou o Botafogo e garantiu os 3 pontos. No jogo contra o Vitória, concluiu uma jogada dentro da área, como se ele fosse realmente um ponta, e que o goleiro do Vitória fez um milagre e impediu a vitória do Botafogo. Ou seja, o Cuiabano é um jogador muito mais agressivo, muito mais incisivo de chegar realmente no fundo. Quando a gente tem 2 laterais ponta, você não precisa de pontas natos na equipe, você precisa de jogadores que têm uma qualidade muito boa para tocar a bola, para se aproximar, para triangular. E quando a gente tem Arthur, Savarino, Montoro, e além do Arthur Cabral, obviamente, a gente consegue ter uma combinação muito boa. O jogo contra o Vitória deixou isso muito claro. A gente perde um pouco do ritmo no momento que o Joaquim Correia precisa substituir um dos 3 jogadores, mas eu acho que é uma questão de tempo para ele ganhar mais ritmo e também para ele ganhar entrosamento. E daí é que vem a minha tese de que o Botafogo está fazendo uma aposta altíssima. Ao abrir mão de um ponta nato, digamos assim, com um porte físico maior, como é o caso do Luiz Henrique, o Botafogo acaba confiando que os pontas que a gente tem no elenco atualmente possam eventualmente substituir esses jogadores que são os meias, para quando eles entrarem e você precisar de mais velocidade no jogo, quando você estiver ganhando, você precisar de uma transição maior, né, que é o caso Arthur, Montoro e Savarino não dão isso para o Botafogo. Quando você precisa transicionar, quando você precisa partir no contra-ataque com esses 3 jogadores, você perde muita velocidade. Quando a gente está ganhando, se você tem jogadores como Nathan Fernandes e agora o Matheus Martins se recuperando e quem sabe, né, eventualmente, Jefinho, caso ele realmente venha se recuperar, o Botafogo provavelmente vai ter esses 3 jogadores que têm essa característica mais de arrasto e de maior velocidade, carregando a bola e partindo para cima dos adversários. Mas, repito, isso seria apenas para funções ou situações, contextos muito específicos de jogo. O normal do Botafogo não vai ser a gente olhar para campo e olhar para o sistema do Botafogo e enxergar pontas. Repito, os nossos pontas são laterais. Essa é uma aposta altíssima que o Botafogo está fazendo. Pelo menos para as oitavas de final da Libertadores da América, a gente não vai ver pelo menos nenhum ponta chegando, tomando conta da titularidade, porque aparentemente o elenco que a gente tem hoje já seria o elenco para a disputa das oitavas de final da Libertadores da América. Se chegar mais jogadores, provavelmente a gente não vai ver esses jogadores estreando. Por que que esses 2 jogadores aqui ficaram de fora, ou ficarão de fora, tanto o Lor quanto o Barreira? Porque a gente já tem 3 goleiros, né? O Raul já está no elenco há um bom tempo, você não vai queimar uma substituição aqui sem necessidade, o Léo Link e o John. A gente só, nesse caso, teria que colocar mais um goleiro caso o John fosse realmente negociado para
para a Europa ou para onde quer que fosse, porque existe realmente algum interesse de clubes europeus. Falou-se em Manchester United, mas eu não acredito muito que o United venha atrás do John, não, até porque o Rubem Amorim parece que quer um goleiro que tenha experiência de Premier League. E, por fim, o Barreira, que está chegando agora, que é um garoto muito promissor, porém, ele chega no momento em que o Botafogo precisa fazer uma opção. O Barreira, por ser o último a chegar, né, obviamente, chegando junto com o Danilo, mas o Danilo numa posição que a gente tem muito mais carência, talvez, o Barreira vai ficar de fora e talvez seja inscrito apenas para as quartas de final da Libertadores da América, caso o Botafogo, obviamente, se classifique, além também de outros reforços que eventualmente o Botafogo venha trazer agora nesse período. Porém, para a Copa do Brasil e para o Campeonato Brasileiro, a gente vai ter o elenco todo completo e, obviamente, o Danilo já está bidado, já está regularizado, já pode estrear pelo Botafogo, dependendo apenas das condições físicas e também da escolha do técnico, caso ele entenda que a estratégia para o jogo de sábado contra o Corinthians contemple a entrada do Danilo na equipe. Eu quero saber a sua opinião, se você concorda, discorda das coisas que eu falei aqui, se você faria diferente, se você ainda entende que o Botafogo deveria apostar num outro ponta. Vocês estão vendo que o Botafogo não deve fazer uma aposta alta, pelo menos em grandes valores, em nenhum jogador, pelo menos no restante dessa janela, até onde a gente sabe. Né? Eu quero saber a sua opinião, se você concorda, discorda. Lembre-se, tá? Aqui não está somente a minha opinião, aqui está a minha análise. Se vocês quisessem a minha opinião, obviamente, eu diria para vocês que eu gostaria muito que o Botafogo tivesse uma reposição à altura do Luiz Henrique, porém, não sendo isso possível, a gente tem que remediar com aquilo que a gente tem à nossa disposição. Deixa aí nos comentários o que você pensa. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever no canal também, de acionar o sininho para você receber as notificações todas as vezes que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Torne-se membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 por mês. E se você também puder e quiser, você pode enviar uma contribuição por Pix para a minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com. Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha, eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo. Um grande abraço. Tchau, tchau.